Boa noite a todos e todas. Nós vamos começar devagar a nossa roda de conversa de hoje, que é uma roda sobre um tema sensível, né? Num país como o nosso, e que nós precisamos inserir nas nossas discussões como arte-terapeutas. Né? Então, o nosso tema hoje é cartografias do masculino. E eu vou apresentar, né, as pessoas que vão colocar essa roda em movimento, a começar do debatedor, né, que é o Jefferson Pessoa Emerle. O Jefferson é um pesquisador, é um cientista, mas ele é um arteterapeuta também, um ceramista. Digamos assim que ele é uma criatura híbrida. Profissionalmente, ele é uma criatura híbrida. Trabalha fazendo mapas de evidências científicas, dando aula na faculdade de farmácia, fazendo cerâmica. E, pelo que eu entendi, se eu entendi errado, você me corrige, ele faz jardim também, horto, coisas assim, né? Também, no meio dessas coisas todas, ele faz isso. Assim, com muito prazer, eu quero agradecer a presença e apresentar Daniel Miele Amado, que dispensa apresentações, mas que, de toda maneira, eu vou contar que o Daniel agora ele tem um canal no YouTube ótimo, muito interessante, que tem assim tudo que a gente precisa saber sobre Pix está lá, no canal do Daniel, né, que se chama Pix na Pauta. E o Daniel foi gestor, né, de políticas e projetos de práticas integrativas e complementares em saúde, e consultor do Ministério da Saúde durante 10 anos. Né? E, naturalmente, ele segue um excepcionalmente bom consultor para quem necessitar fora do Ministério da Saúde. Né? Ele é graduado em Educação Física e foi também coordenador de PIX lá de João Pessoa. Né? No momento, ele está assim, em Brasília. E quero apresentar o dono do gato, que é o Fábio Nazaré. Né? O Fábio está no meio da formação dele em arte-terapia. Ele é artista plástico, é pós-graduado em comunicação, e ele tem um ateliê, gente, olha, não deixem de conhecer. O ateliê dele se chama Feito Sem Pressa. E ele se inspirou naquela comidinha gostosa italiana, sabe, Celso, que está aí, do slow food. Então, dentro daquele mesmo princípio, ele fez um ateliê para fazer as coisas bem devagar. E aí ele faz a transformação no ateliê, são móveis velhos que ele transforma, são pedaços de árvore. Então, ele faz uma reciclagem, né? Produz objetos de decoração, e ele fez assim um feito realmente que eu acho memorável, que eu acompanhei, né, no processo do curso, que ele criou um jardim numa cobertura, numa laje, num prédio no centro da cidade do Rio de Janeiro, para a alegria das pessoas que frequentam aquele prédio. Então, ele começou de um cinzentão, que era uma laje que não tinha nada, e hoje tem passarinho, tem flor, tem fruta, tudo lá na laje. E também tem uma parte do ateliê dele. Então, guarda isso. Feito sem pressa. Vou passar para o Jefferson, que ele vai seguir as apresentações. Tenho um prazer muito grande de apresentar a nossa anfitriã na noite de hoje, que é a professora Ângela Filippini, é arteterapeuta,
psicóloga, diretora da Clínica Pomar, que inclusive dispensaria apresentações, né? Mas deixa eu continuar também, né? Presidente da Associação de Arte e Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutor em ecologia social pelo EICOS da UFRJ. Queria apresentar também, né, o Vanderlei, que está aqui conosco. O Vanderlei é licenciado em artes plásticas, atua como professor em artes visuais na graduação e na pós-graduação também, no qual ele leciona disciplinas como metodologia de ensino para altas habilidades e superdotação na educação básica, mestre em ensino de educação básica também, especialista em educação de talentosos e talentosas, de bem-dotados e bem-dotadas, do ponto de vista cognitivo, é especialista em arte e terapia na educação e na educação especial, é sócio do Combras SD, do Conselho Brasileiro de Superdotação, coordena um grupo de pesquisa em cyberarte e educação, cujas principais linhas de investigação, nesse momento, são a investigação de tecnologias contemporâneas aplicada ao ensino de artes virtuais, a metodologia de ensino também, para lidar com altas habilidades e superdotação, investiga também, principalmente orientado e apoiado, né, e também em função do apoio às mulheres talentosas de alta capacidade cognitiva. Também está conosco na noite de hoje o Bernardo, né? O Bernardo também é um arte-terapeuta, né? Pedagogo, técnico em artes dramáticas pela Escola Estadual de Teatros Martins Pena, é contador de histórias e especialista também em psicologia junguiana, já atuou em projetos educacionais de caráter social, num período aí que já é vasto, já é longo, de 2003 até 2018, né? Entre eles, trabalhou em projetos como Redesenvolvimento na Maré, como educador e assistente de coordenação da equipe de arte educadores do projeto Criança Petrobras na Maré, no Instituto Ayrton Senna, como agente técnico educacional na educação continuada de professores também do estado do Rio de Janeiro, fazendo acompanhamento das escolas que estavam envolvidos, né, no programa de formação de leitores do ensino integral. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar, né? A gente tem uma pergunta para todos vocês, e depois o Jefferson ele vai exercitar aquela tarefa assim, de marcar rigorosamente o tempo, né, que cada um de vocês tem para contar essa história aí que a gente vai perguntar. Vocês sabem que atualmente estão acontecendo muitas discussões sobre a necessidade da construção de novas masculinidades, né? Então, o que a gente quer perguntar para vocês é como essas discussões, né, esse movimento, esse contexto, está impactando a vida de vocês, tá? Se é que está impactando a vida de vocês, mas eu imagino que está, né? Então, o Jefferson vai recolher essas percepções aí, esses sentimentos, e assim, só para facilitar a vida do Jefferson, cada um de vocês tem até 5 minutos para contar sobre isso, tá bom? Mas a gente dá, assim, uma tolerância, né? Mais de meio minuto, mais um pouquinho, né, Jefferson? Eu estou quase combinando uma cara aqui, tipo, falta um minuto, exato. para ser mais sutil, mas vamos lá. Então é contigo agora, tá? Bom, então vou passar a palavra ao primeiro que foi apresentado aqui na noite de hoje, né, que se apresentou, que foi o Daniel, para o Daniel começar. Daniel, está com a palavra. Vou até botar o cronômetro aqui, que eu costumo falar muito, né? Então eu vou me cuidando aqui no tempo. Eu acho que isso é um momento de repensar, né, a nossa sociedade. Eu acho que a gente tem sido impactado, né, o tempo todo e colocado
no dia a dia, na mídia, na nossa estrutura social, em confronto, né, com essa masculinidade tóxica, né? Não tem como não discutir, não repensar isso, e isso está no seio da nossa estrutura social simbólica, né? Então, tudo que a gente faz e como a gente se relaciona, a gente lidar com isso o tempo todo, né? Então, seja no nosso papel de como a gente se coloca, né, no mundo, no trabalho, nas relações sociais, né? Mas também no nosso mundo interno, né? A gente pode estar em silêncio dentro da nossa casa, do nosso espaço, e esses símbolos, né? Eles impactam como a gente se percebe no mundo, como a gente se cobra, né? Então, né, eu tenho que ser, por exemplo, provedor da casa, né? Nesses tempos difíceis, né? O que eu vou fazer para, né, dar uma segurança para minha família, né? Como é que eu vou me portar, né, nos espaços de disputa também né, do trabalho, né? Então, todo momento de vida, na verdade, a gente é impactado por esses símbolos que formam, né, a sociedade. O que é esperado do homem, né? O que é esperado, né, da mulher, né? Isso impacta o que é esperado de mim, né? Para trazer, né, sair do campo filosófico, trazer para o pessoal, né? Então, assim, a gente se sente cobrado, né? Eu me sinto cobrado disso, né, o tempo todo, né? E aí a gente tem que pensar, né, dar um passo, né, sempre, né, o que eu estou fazendo, né? Como é que eu estou me portando, né? Será que isso que eu estou cobrando de mim é o meu papel, né? Será que na minha relação com minha esposa, com meus filhos, né, isso está, né? O que eu estou fazendo, né? Então, até na educação dos meus filhos no dia a dia, né? Então, qual é a postura? Como é que eu chego para o meu filho, por exemplo, para dar uma lição? Eu dou um abraço, né? Eu falo mais ríspido, né? Então, a hora que eu vou falar alguma coisa, minha esposa vai falar qual é o papel de um, qual é o papel do outro, né? Então, isso está, né, 24 horas, digamos assim, né? Não tem como a gente não ser impactado por esses símbolos, né? E repensar isso é muito difícil, na minha opinião, porque a gente está repensando, mas algumas coisas estão extremamente enraizadas no nosso dia a dia, né? Muita coisa a gente faz sem perceber e a gente tem que parar e dar um passo atrás, repensar, voltar, né? Pensar como é que eu faço de novo, né? E também, eu acho que para o homem repensar isso é um lugar difícil também, porque nós homens estamos numa posição muito confortável na sociedade, né? Por mais que traga também sofrimento para a gente, né, essa masculinidade, né? A gente se tolhe de algumas coisas, a gente se cobra, como eu estou dizendo, né? Tem muita gente, tipo assim, né? No dia a dia, é isso que eu estou falando, né? Tipo assim, eu tenho que prover, eu tenho que proteger minha família. É um peso muito grande que a gente carrega. Então, é uma posição de sofrimento também. Mas comparado, né, com a posição, né, da mulher, né, dentro dessa estrutura, né, o sofrimento é muito maior, né? Da mulher não tem dúvida, né? E aí a gente vê, né, né, tanto, né, o extremo, né, como o feminicídio, né? A gente está vendo absurdos agora, né, da mulher perdendo o direito sobre o seu próprio corpo, né? Então, qual é o papel da mulher na sociedade, no emprego, se pode andar na rua, se não pode, se pode se divertir ou não. Então, tipo assim, todos os aspectos, né, da mulher é impactado e ela está numa posição de muito mais sofrimento. Então, o homem, por mais que a gente sofra, né, por mais que eu sofra, né, dessa estrutura simbólica e rígida da sociedade, a gente ainda está numa posição confortável. Então, para a gente sair dessa posição, repensar, também é um aspecto difícil. Grato, Daniel. Queria passar a palavra agora para a gente ouvir o Fábio. Olá, queria primeiro agradecer o convite. Estou muito feliz de poder participar aqui e dar um salve para todas as pessoas que estão aqui com a gente e as pessoas que vão assistir depois. Fiquei muito feliz com a proposta do tema
E 5 minutos, né? Eu tenho mais perguntas do que respostas, né? Eu coleciono muitas perguntas. Eu acho que as respostas elas precisam ir sendo construídas, né? O tema da masculinidade impacta na minha vida muito, sobremaneira, porque aprender a se posicionar diante das mudanças, do que está acontecendo no nosso entorno, é muito importante. Então, eu tive, por exemplo, que criar uma musculatura emocional para poder enfrentar o social que está à minha volta, que ainda insiste em permanecer arraigado em costumes que hoje são considerados reprováveis. Então, desenvolver essa musculatura emocional, para mim, foi uma coisa muito importante. Porque se posicionar, muitas vezes, politicamente, qualquer posição que a gente venha tomar, gera na gente, né, rejeição, repulsa, perda de contato social com pessoas, com parentes. Então, isso precisa ser desenvolvido. Então, assim, a cada dia que passa, mais eu desenvolvo essa capacidade de segurar essa pressão quando eu tenho que me posicionar diante de uma situação que eu considero inadequada. Um comportamento, por exemplo, de um homem com outro homem, né? O Daniel falou muito sobre a relação, não sei, mas ele citou a relação do homem com a mulher, que eu creio que é muito importante, mas dentro do meu contexto de trabalho, do meu contexto familiar, com os meus parentes e amigos, muitas vezes eu preciso lidar com essa questão com o próprio homem, né? O homem que caminha comigo é que ainda conserva determinados tipos de comportamento, né? Preconceito, né? A agressividade, a gente está vivendo um tempo de tanta agressividade. Então, lidar com esse tema, para mim, né, impacta desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Estou mergulhado nessa questão e observando, né, para que possa ir construindo as respostas que eu preciso, primeiro para mim, né, e depois para aquelas pessoas que estão caminhando comigo. O Fábio hoje, com 40 anos, né, não seria amigo do Fábio com 30 anos, por exemplo, porque conseguiu construir algumas informações e criar um repertório que olha para aquele homem de 30 anos e fala, rapaz, não dava para ser seu amigo nessa hora, né? E aí eu convivo com homens que já estão muito mais à frente do meu tempo, com a minha idade, homens que eu me inspiro, né? Mas convivo com homens que são mais jovens do que eu e que pararam lá no século XX, nos seus costumes, na maneira de se relacionar com outro homem, né? E com todas as pessoas que estão ao seu entorno, que dirá da mulher, né? Não estou aqui no meu lugar de fala para falar como é essa relação, mas eu percebo que eu preciso, como todos nós, assim, né? Investir cada vez mais nessa musculatura emocional para que eu possa colaborar com o meu próprio crescimento, né? Mas também interagir com aquele homem, aquele masculino que está caminhando comigo, e que eu não posso ser omisso. Eu acho que, para mim, o mais importante nesse cenário hoje, construir uma nova masculinidade, é não ser omisso diante de casos que estão no nosso lado, né? A gente escuta aí que a quantidade de agressão que é feita com as mulheres hoje é tão gigante que no nosso círculo mais próximo, muito provavelmente, tem alguém que comete algum tipo de violência contra a mulher. Então, assim, eu estou dizendo do meu primo, do meu vizinho, do meu parente mais próximo. É muito provável, pela quantidade que é notificada, e a gente sabe que tem uma subnotificação gigantesca, né? Então, é muito provável que essa pessoa que eu abraço, que eu sento, que eu respeito, em algum momento, alguém muito próximo, está cometendo um ato de violência. Então, quando a gente tem, de repente, a percepção de que está muito próximo, o que a gente não pode fazer é omissão. Então, desenvolver essa musculatura emocional para segurar, muitas vezes, o isolamento social, a crítica de alguém que está do seu lado, que, pô, você é chato, né? Por que você está dizendo isso para mim? Eu posso dizer o que eu quero. Então, se posicionar é uma coisa que custa para quem faz isso, né? Então, principalmente dentro do nosso universo. Então, eu acho que o que impacta comigo? Impacta que eu preciso todo dia criar essa musculatura emocional para segurar essa pressão, para poder dizer para o meu pai, não, esse tipo de coisa que você está fazendo aqui não é coerente com o que a gente espera hoje de um homem na sociedade. Então, vamos conversar sobre isso. Isso pode me render um mês sem meu pai falar comigo, por exemplo. Porque ele pode achar que eu sou um filho que... Não queria meu filho para ser esse frouxo, para ser esse cara sensível, para ser esse cara que... Pô, peraí. Então, eu acho que o impacto que eu sinto mais é isso, assim, a construção de um emocional para poder segurar
essa responsabilidade, que eu acho que é essa palavra, né? De construir cada vez mais uma masculinidade saudável. Acho que é isso. Fábio, muito grato. É muito interessante o que o Daniel e o Fábio trouxe nessa questão de como lidar. E como lidar é também como reconhecer e como problematizar e buscar também criar aí recursos para enfrentamento. Esse é um ponto que eu acho crucial que vocês estão tocando, e eu quero ver como é que isso vai se desenvolver mais. Vou passar a palavra agora para o Vanderlei. Por favor, Vanderlei. Olá, boa noite a todos e a todas, né? Primeiramente, faço um agradecimento aqui à Ângela, né, pelo convite. A grata satisfação de estar aqui presente com todos nessa discussão tão profícua, tão importante nesse momento, tanta violência social, né? De tanta confusão, né? Inclusive nos lares, né? Nós temos muitas notícias assim complicadas, né? De uma forma geral, uma violência, né? Foi dito já contra a mulher, né? E o tema de hoje é muito palpitante, porque eu quero dizer assim, declarar a todos que, do ponto de vista acadêmico, né, eu fui atrás do tema a partir da colocação da Ângela, porque até então eu tinha uma vivência, né, e depois estudando e vendo o trabalho do Jorge, né, do Jorge Marim, e aí que eu falei, gente, eu estou nessa luta já há um tempo já, né? Que a desconstrução, que ele está chamando de desconstrução, né? Desse masculino, né? Ácido, né? Desse masculino agressivo, né? E aí, isso também, eu preciso dizer aqui, que nasce de uma educação familiar, né? Quer dizer, um patriarcado que está estruturado, né? Então, ele tem que ser desconstruído de que forma? Então, o Marim, ele faz um discurso sociológico, trazendo para a gente que é o momento da gente repensar, né, essa toxicidade masculina em toda a sua estrutura patriarcal e repensar a partir de uma prática do cotidiano, que é uma retomada de uma reflexão e uma prática no subjetivo, no emocional, como colocou aí o nosso colega, né? E sim, a musculatura, fortalecer a musculatura emocional para o enfrentamento, porque o estranhamento se coloca, obviamente você se coloca numa posição no discurso do cotidiano, porque é importante falar isso, nas rodas masculinas, a conversa ela é tóxica, né? E eu quero dizer para vocês, da minha experiência pessoal, isso foi tão sério para mim que eu tenho poucos amigos homens. Quero dizer para vocês isso aqui de público, sem medo. Por quê? Porque eu não tolero essa conversa. Isso me maltrata, né? Porque eu tive mãe, tinha irmãos, tem irmãs, né? Eu vim de uma família matriarcal, depois fui estudando, descobrindo isso, viu? O matriarcado, porque as mulheres tinham uma voz, né? No nosso lar, e aí, inclusive, aí eu quero fazer um destaque nesse sentido, e que o Marim faz esse destaque nos textos dele, inclusive o último agora que eu li, de 2020, na revista Praxis Educacional, ele faz um texto sobre isso, e eu fazendo releituras da vida, falei, que coisa interessante, a senhora, minha mãe, colocava todos nós, filhos, homens e mulheres, né, fazendo serviço doméstico, e ela era questionada, por que seus filhos, homens, estão cuidando de coisas de casa, né? E eu ouvia isso, não estranhava, porque é tão normal para a gente isso, mas aí a gente vai raciocinando, vai colocando isso na coisa mais racional, né, a partir de uma visão sociológica, hoje retomando, olhando o retrovisor e vendo que a formação nossa do lar também, ela externa a partir de uma prática, uma educação machista e patriarcal, né? Então, ele está dizendo para nós, o Jorge Marim, que é preciso repensar essas estruturas e desconstruir isso. Nós, muitas vezes, como pais, né, e como mães também, tem um peso muito grande, né? Ele chama, inclusive, fala que essa prática, que ela não reflexiva e que a gente não adota, né, homens e mulheres, vão perpetuando o patriarcado e estimulando essa violência, essa masculinidade tóxica, que ele usa esse termo, né? E é importante destacar que nesse último texto que eu li dele, ele faz essa reflexão, pois ele mostra os territórios, né, aonde se dá essa presença muito marcante, que ele fala que é o bar, né, o território do patriarcado é o bar, né, é o futebol e a prostituição, né, onde se manifesta
essa toxicidade machista, né? E que é preciso repensar essas estruturas. No futebol, ele fala, por exemplo, que é onde vamos encontrar ali as palavras de ordem, né? Então, somos irmãos, né? E ali é importante você agredir, e aí aquela força da agressão e da violência, ela se manifesta, né? E toda a violência, né, que surge ali a partir daquele instante. E ele fala que é preciso que nós repensemos, né? Quer dizer, o futebol, né? E eu não tenho nada contra a prática do esporte, mas particularmente eu nunca fui um campo de futebol, me desculpe quem gosta, eu nunca fui. E eu tenho outros esportes, né? Eu sou da área de taekwondo, pratico taekwondo. Mas assim, e eu gosto dos movimentos suaves do taekwondo, né? Que apesar uma parte na prática de defesa, ele tem uma dança, né? Que é o poncê, que eu gosto muito daquilo. É muito interessante. Então, nesse sentido, nós temos que repensar, segundo, né, o Jorge Marinho aqui, o grande sociólogo espanhol, né, que essa masculinidade, as novas masculinidades, passam por um homem mais sensível, mais aberto, mais humano, não é? E que compreende, né, que essa toxicidade masculina, que é esse cuspir de lado, batendo na mesa e maltratar a mulher, já não cabe mais, né? Já não cabe mais. É preciso que nós tenhamos uma sensibilidade maior no trato, no compartilho com as coisas do lar, e também uma vivência humanitária, sensível, né? E realmente, essa musculatura que o nosso colega comenta aí, ela é possível, porque se você for assim, você vai perder amigos. Você vai ficando meio que afastado do conjunto, né? Porque o sujeito não gosta no chão, no piso, não bate na mesa, não bate na mulher, não fala mal da mulher, não fala mal de mulher, porque a verdade é essa, viu uma roda de homens, você pode encostar, a coisa está rolando aí, e se você não fala da sua vida particular também no mesmo nível, você está fora do grupo, né? Mas esse jeito é meio estranho, né? É meio estranho. E aí, essa porta aí, eu gostei muito desse termo do nosso colega, a gente precisa ter essa tranquilidade mesmo, né? Eu não compacto com isso. Claro que não temos muitas imperfeições, que se é um machismo estruturado na sociedade, precisamos fazer um trabalho de desconstrução. Nós também somos vítimas desse processo, a gente vai, quando compreende isso, toma essa consciência, vai procurando meios de combater isso, né? E claro que às vezes escapa alguma coisa ou outra, porque estamos nesse processo de desconstrução. Mas eu reputo que a minha felicidade, vindo de um lar matriarcal, me deu essa visão maior, né? E acho que agora, sistematizando isso, né, a partir da teoria sociológica do Jorge Marinho, eu consigo entender que estou indo pelo caminho certo. Não perfeitamente, mas estou caminhando nesse sentido. Essas as considerações iniciais. Vanderlei, muito grato. Eu estou entendendo aqui que a gente tem uma série de protagonistas nesse campo que busca desenvolver esses recursos, inclusive na expressão que foi usada, né, melhorar a musculatura emocional, afetiva, né, nesse sentido, né, e que todo esse esforço ele deve gerar algumas feridas também. Deve também, né, nessas falas, nessas narrativas que vocês estão trazendo, parece que há uma busca por compreensão, principalmente também de ressignificar e renovar relações no sentido de desconstruir e construir novas masculinidades também, entre aquilo que pode ser aceito e que não pode mais ser aceito também. Isso é muito interessante. Eu estou falando de outros protagonistas, porque eu estou pensando na avó, estou pensando na mãe, estou pensando na esposa, na companheira, na filha, na amiga, né? Porque são todas essas relações, principalmente, que nos fazem repensar a postura masculina e a postura do patriarcado. Então, isso veio na fala do Vanderlei, do Fábio, do Daniel. Agora eu estou curioso para ver, né? Vou passar a palavra para o Bernardo, para a gente ver como é que fica esse primeiro ciclo. Por favor. Essa discussão ela é muito mobilizadora, né? É extremamente importante que ela se faça necessária e presente nos dias atuais, principalmente quando a gente constata esse fato, né, de que a cultura patriarcal promoveu uma visão única sobre o papel do homem na sociedade. E isso vem culminando em atos de barbárie, de dominação, que se perpetuam até os dias atuais. Alguns exemplos acho que já foram citados, né, a quantidade de feminicídios, outras formas de violência contra a mulher que acontecem, né, para não falar de tantas outras possibilidades que percorrem esse tema, né. Eu queria trazer uma reflexão baseada num autor que tem sido importante assim, para pensar esse assunto,
Eu vou fazer um pequeno recorte, porque o livro que ele trabalha é um tema bastante extenso. O Roberto Blay, ele escreveu João de Ferro, um livro sobre homens, em 1991, e apesar da data, é um livro que traz o tema de um modo bastante atual. E esse autor, entre outros recortes, ele traz uma discussão que eu acho muito interessante, que ele aborda o aspecto do sagrado masculino, né, e o quanto que isso está relacionado com a figura do herói. E, no caso, não um herói romantizado, um herói idealizado, né, mas um herói que busca vincular essa dimensão simbólica, sagrada, que tanto é negligenciada, né, pela sociedade patriarcal. E que implicou nessa perda da nossa alma, né, dessa capacidade de nos conectarmos com aspectos vitais, com temas como o autocuidado, com uma potência criativa, né, com a nossa percepção sobre também dimensões mais primitivas da nossa formação, né? Então, o herói sagrado, essa masculinidade sagrada, ela traz essa conectividade com esses aspectos que são potentes, né? Inclusive, pensar esse aspecto primitivo, quando integrado, né, quando bem trabalhado, ele é extremamente salutar para todos nós, né? E quando negligenciado, ele gera questões avassaladoras, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa questão que foi trabalhada, né, foi falada por alguns colegas da agressividade, né? Uma agressividade reprimida, uma agressividade não considerada, ela pode gerar, talvez, homens muito passivos mediante as demandas da vida, né? E, do contrário, se ela for cultuada de forma estúpida, de forma unilateral, ela vai gerar um aspecto sombrio que se associa à figura do matador, do genocida, né? E exemplos nós temos muito, né, desses aspectos na história, inclusive nos tempos atuais também, né? Então, nesse sentido, me parece que um dos aprendizados do masculino é poder entender todos esses aspectos, né, e se reconectar com esse tema desse herói sagrado, né, desse caminho de reflexão para a vida. E isso, para mim, tem sido uma bússola, tanto no aspecto da minha vida pessoal, de uma autoanálise, de uma autorreflexão, né, de um caminho para o autoconhecimento, né, quase que um orar e vigiar constante, né, de quais são os momentos em que eu preciso me reconectar com essa fonte, quais são os momentos que, sem querer, eu começo a me esvaziar, né, e isso também tem sido uma bússola para o trabalho também com outros homens dentro da arte-terapia. Bernardo, muito grato, achei muito interessante você trazer, né, já tinha sido trago aqui hoje, a questão da agressividade, da impulsividade, eu vou incluir aqui a questão da pressa, né, de querer tudo para hoje, tudo pronto, tudo com muito controle, né, esse é um ponto muito interessante. E você, em relação a tudo isso, você traz uma ideia de que é importante ficar vigilante, ter atenção, né, porque se a gente quer desconstruir, se a gente quer, né, inclusive reconstruir uma nova masculinidade, está vigilante, está consciente, né, e está podendo o tempo inteiro estar corrigindo, fazendo modificações, isso é fundamental, não é? Eu acho que isso passa a ser muito importante, né, inclusive para aquilo que vai chegar agora como novo e vai se estabelecer até que possa também encontrar novas possibilidades também de operar de outra maneira. Porque a gente está falando disso mesmo, né? Como operar de outra maneira, de uma forma mais integradora, menos unilateralizada. Né? Essa é uma questão que a gente está aprendendo, principalmente nós, meninos. Né? E a gente precisa de muita ajuda de vocês, meninas, porque é fundamental. Né? Porque vocês trazem todo aquele aspecto que a gente historicamente tem negado. O que você acha, Ângela? Olha, eu acho uma porção de coisas, mas eu estou pensando aqui que de todas as rodas que eu já participei até hoje, essa é a mais complexa para mim, porque tem aquela história do Rumi, né, que nós somos uma casa de hóspedes, e aí eu estava pensando aqui, quem é o hóspede que vai falar agora, né? Tem muita gente para falar, mas que hóspede que fala?
Então, eu estou com uma pergunta assim, rolando na cabeça que eu não tenho resposta. Vou fazer que nem o Fábio, vou levantar a pergunta e vou contar uma história. A pergunta que eu tenho para deixar assim voando é: quem educa os homens? Bom, aí essa pergunta fica voando e aí eu vou contar uma história que eu vivi, que tem a ver com se naturalizar aquilo que não é para se naturalizar. Então, assim, eu fiz um curso, uma época, um curso muito caro para as minhas posses, coordenado por pessoas que não eram brasileiras, de canto, porque eu tenho uma formação em música. E aí, dentro desse curso, havia muitos trabalhos com partituras, canto coral, etc. E eu tenho uma voz que se chama contralto, que vozes graves em mulheres. Temos aí uma primeira questão. Então, assim, no curso, as partituras não contemplavam mulheres com vozes graves, porque para que mulher vai ter voz grave, não é? Quem tem voz grave é o homem, que fala grosso. Então, assim, a pessoa tinha que fazer uma mágica de colocar a voz numa extensão que não estava na partitura. E a pessoa que estava lá coordenando, que era uma mulher, dizia assim: não, mas você consegue ir no mezzo-soprano, você consegue. Eu falei: consigo, mas não quero, porque eu não quero forçar as minhas cordas vocais. Então, você vai cantar do lado dos homens. E era assim, como castigo. Era aquela que não fica dentro dos mandados, vai de castigo na estante, no naipe dos homens, para poder usar a partitura deles, que tinha uma extensão que me permitia não estender, não forçar a minha voz. Então, assim, como que é isso? Então, a mulher tem que cantar que nem elfo, faz parte do jogo. Mulher não fala grosso. Se falar grosso, é uma mulher esquisita que tem que sentar do lado do homem. Não tem partitura para ela. Vamos pensar do ponto de vista simbólico, como que é isso? A pessoa não pode se expressar porque não tem uma partitura específica. Então, tem coisas assim que são naturalizadas, né? No conjunto do dinamismo patriarcal, que a gente tem que parar e prestar atenção. Eu podia escolher muitos outros exemplos, mas eu preferi escolher uma coisa razoavelmente amena. Então, é só isso. Eu queria trazer essa questão. Por que mulheres precisam falar fino, cantar como elfos? E podia deixar mais uma pergunta, só para fechar. Por que mulheres, quando se casam, têm que apensar o sobrenome do marido no nome delas? Por que isso? Qual é a finalidade desse negócio? A gente sair com uma coisa apensada assim que não tem nada a ver com a nossa história. É natural? Não, não é natural. E ontem, em um jornal da televisão aberta, foi a primeira vez que eu vi essa discussão ser tornada pública. Porque antes era um tabu, não podia se falar. Não, imagina, todo mundo, seu avô, seu pai, todo mundo botou o sobrenome. Não, não. Mulheres nascem com um sobrenome, homens nascem com outro sobrenome, cada um com o seu. Isto também tem a ver com desconstrução de masculinidade. Devolvendo para você, tá? Então, eu não tenho resposta para todas essas perguntas, não. Eu também me questiono sobre todas assim, estou devolvendo para você na roda aí, não sei. Sem dúvida. Todas essas questões, Ângela, são questões que, inclusive, como você colocou, só recentemente a gente tem percebido nos canais de comunicação uma melhor apresentação dessa problemática. Parece que para a gente desvelar, descortinar, né, toda essa possibilidade que tem em torno de novas masculinidades, a gente tem que fazer um convencimento também, né, desses canais de comunicação, dessas possibilidades de comunicar, né, essa necessidade que a gente tem nesse momento histórico de produzir, de afiançar essas desconstruções e mostrar por que ela é importante. A gente tem inúmeros
números que falam da importância. Vocês já falaram da violência contra a mulher, a gente já falou da questão da igualdade, da questão do controle dos corpos. Então, a gente tem uma série de argumentos, né, que já são bastante conhecidos, inclusive recentemente têm sido agravados, que servem como uma base aí com bastante evidência para a gente socialmente começar a discutir essas questões, né, porque elas são urgentes e muito importantes. Mas essa questão de quem educa o homem, né, essa é uma questão que alguns pesquisadores já se aventuraram por aí, eu não vou me aventurar por aí, porque eu sei que é uma questão bastante delicada, mas eu fico pensando que durante um determinado período da vida da criança, a maior atenção e os maiores cuidados são feitos pela mãe. Mas chega um momento que passa, é como se chegasse a vez do pai. Eu não sei, eu não sou pai, não sou mãe, então não estou nesse lugar de fala. Talvez o Daniel, ou né, para quem tem filhos, possam explicar de uma maneira, né, mais apropriada, né, como é que se dá essa relação de educar um homem, uma criança do sexo masculino. Gente, como que isso vai surgindo? Eu não tenho essa resposta. O que eu posso dizer é de tudo que eu pude observar dentro do contexto familiar ou das pessoas mais próximas a mim. Então, eu acho que são questões muito importantes e que precisam ser discutidas bem cedo, e também em várias dimensões. A gente tem que discutir isso na escola, a gente tem que discutir isso no campo do trabalho, a gente tem que discutir isso na sociedade de um modo amplo, no campo de futebol, no bar, né? Por quê? Porque a gente sabe todas as consequências, né, desse agravamento. Inclusive, atualmente, o que a gente tem percebido na questão desse resgate dessa masculinidade alfa, né, dessa representação desse comportamento. Então, são todas as questões que, sem dúvida alguma, eu pessoalmente discordo totalmente, completamente, e não tenho dificuldade nenhuma, porque talvez tenha mais abertura, talvez tenha mais recursos para lidar com isso, ou não dependa tanto dessa aparência, né, de produzir essa aparência. Então, essa é uma questão muito importante da gente perceber. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer para o Vanderlei. Eu sei que acabei de apresentá-lo, né, e eu contei que ele tem um trabalho com mulheres e com, né, superdotadas, né, de altas habilidades, né, e aí me ocorreu, né, em relação a a sua atuação de coordenar um grupo de pesquisa que trabalha com essas mulheres, né, que dá suporte a essas mulheres portadoras dessas altas habilidades, eu queria saber como é que isso é feito e como que isso tem, qual a relação que existe desse trabalho com a construção de novas masculinidades, ou com toda essa questão, né, da masculinidade, principalmente pensando que essas mulheres, elas são egressas de comunidade que tem baixa renda, que tem uma maior vulnerabilidade, né, e que provavelmente a gente deve ver o impacto dessa masculinidade, né, também nessas comunidades. Queria ouvir um pouco mais sobre o seu trabalho nesse sentido. Ok, agradeço a questão, né? Novamente, eu preciso fazer um esclarecimento aqui, né? Essa jornada, né, nesse campo, começou com o trabalho, a primeira especialização minha em arte-terapia, né? E a gente teve no curso um momento de discussão, o professor Tomé de Souza trouxe o tema para a gente, e aí foi um único do grupo mais alguém, que optou para trabalhar também esse tema como um tema extra do estudo, né? Eu fiz um estágio a mais do que o grupo, acima da carga horária normal, eu peguei carga horária a mais para poder ver esse campo, que era as crianças superdotadas de altas habilidades. Então, a partir desse momento, eu fui aprofundando esse estudo, né? Eu fiz uma especialização depois específica sobre isso, e aí eu descobri, não só a parte dos teóricos, né, que discute a questão, que existia um recorte especial, que é o recorte da mulher de alta habilidade superdotada. E que, nesse recorte, havia problemas muito maiores, né, dessa pessoa se organizar na vida pela pressão patriarcal, né, quando você descobre isso, né, essa mulher, ela não se realiza enquanto potencial
de alta capacidade, barreiras sociais e familiares. E aí, nesse processo, eu descobri a minha família, né? Irmãs e mãe, altas habilidades que não se realizaram por conta das barreiras todas que eu descobri estudando, né? E eu descobri, olha, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, eu preciso reagir. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu estudei, pesquisei e falei, olha, eu preciso dar um enfoque também, né, nesse recorte, né? Então, eu fiz trabalhos com isso, né? Eu sou professor da área da escola normal, nós temos um centro de pesquisa dentro da universidade, eu trabalho dentro do centro de pesquisa como escola normal e também trabalho para a graduação. Tem uma disciplina específica para professores sobre o tema, né, da questão do recorte de escolarização no meio escolar, e sempre dou uma ênfase, olha, existe dentro dessa discussão um outro problema também que aparece nos estudos, nas pesquisas, que a mulher de alta capacidade, ela esconde o seu talento, ou ela, pelo contexto social em que ela se movimenta, ela não se realiza completamente, e é preciso abrir caminhos, né, pedagógicos, sociais, e provimentos para que ela seja identificada e apoiada no seu talento. E um dos exemplos bem modestos, assim, para poder clarear um pouco isso, é o professor, dentro de uma discussão em sala de aula, por exemplo, e quando fala, se dá voz, né, raramente a voz é menina. Normalmente o rapaz levanta a mão, a menina não, deixa ele falar primeiro. Então, tem esse detalhe, né, começa por aí. Vai dar voz, deixa ela falar um pouquinho, pode falar, e nesse momento que vai dando a voz, né, você está ajudando nesse processo. Uma coisa simples, né? Mas na prática isso não tem acontecido, segundo os estudos da área, né? Isso estou falando da educação. Quando você fala em superdotação, a mulher, para não perder, por exemplo, na juventude, a jovem, ela esconde que a sua alta capacidade performática, seja criativa ou cognitiva intelectual, para não perder um namorado, para não ficar distante do grupo. E aí, se você não faz uma intervenção, olha, você precisa ser você mesmo, vai atrás dos seus objetivos, né? Você tem que conseguir equalizar isso aí, e você está ajudando, né? Ajudando essa pessoa a compreender que aquilo não é um mal, aquilo é uma capacidade que ela tem com ela, que ela precisa aplicar isso, desenvolver, chegar no seu apogeu nesse campo e dar sua contribuição social. Então, na estatística, para ter um exemplo, a estatística no Brasil, nós devemos ter aí de 8% a 10% de superdotados, da população como um todo, né? 30 milhões aí, e sem dúvida, parte desse número aí são mulheres, né? E estão orientadas, às vezes nem sabem o seu talento, e é preciso que a gente faça um esforço, né, de auxiliá-las a se realizarem. Eu trabalho nesse campo, meio escolar, através das palestras, dos cursos, dos livros, depois eu deixo até um link para quem quiser, no meu e-mail, eu tenho vários e-books sobre o tema, e quem quiser ter acesso, nós vamos disponibilizar. E aí, a partir daí, então, qual é a sua motivação familiar? Eu vi a minha família, a matriarcal, né, todas elas, grande potencial, podia ser administradoras, empresários, prefeitos, ministras, né? E não consigo. Claro, dentro do lar se realizam, mas a gente vê que o potencial não foi atingido no máximo que deveria ser atingido por diversos contextos sociais, humanos, né, educacionais, mas que poderiam perfeitamente ser abertos, né, esse caminho, se houvesse uma política específica desse sentido. Aí eu atuo nesse campo, eu trabalho com todos os níveis, né, a terapia, como nós temos o curso, eu trabalho com DM, DV, todos os níveis de dificuldade intelectual, mas eu optei, todo mundo está nessa área, né, ninguém na área de superdotação, pouquíssimas pessoas trabalham na área de superdotação, falei, não, já tem muita gente nessa área de educação especial atendendo com dificuldade, eu vou atuar nesse campo. E foi um estranhamento, inclusive, eu fui questionado por isso. O que você está fazendo nessa área aí? Né? Então, há um estranhamento quando você escolhe atuar, né? E por quê? Porque tem muita gente fazendo isso, tem um grupo que está abandonado, até, né? É preciso atendê-los, né? Isso aí eu digo novamente, dos 30 milhões aí de brasileiros, que está dentro da curva de altas habilidades de exportação, no mínimo 18 milhões, né? Uma estatística mínima aí, né, são mulheres, né? Então, é nesse sentido. Então, tem um detalhe importante também, né, com essa estruturação patriarcal, eu vou dar um exemplo pessoal, por exemplo, né, as mulheres que estão liderando hoje, alguns homens têm dificuldade com a mulher liderando, ser chefe, né, tem alta capacidade de liderar, tem dificuldade com isso.
não consegue lidar bem com isso. Então, é um outro exercício também para a gente poder estar encarando novas masculinidades. Olha, a mulher líder, ela é capaz, você tem que ouvir, tem que entender o comando, né? Meu exemplo pessoal meu, por exemplo, nós fazíamos a reforma nossa lá quando eu era casado, a minha esposa, então, ela chega para mim, olha, eles não querem me obedecer. Quer que você vai dar o comando lá. Aí eu cheguei e falei o seguinte, o projeto é o projeto da minha senhora aqui, inclusive parte dos recursos maiores é dela, e ela que vai comandar o processo aí. Eu vou dar alguma palavra ou outra, mas vocês têm que obedecer a ela, não a mim, não me chame. Eu vou do trabalho e volto, ela que está respondendo por isso. Tinham dificuldades que uma mulher desse as ordens e comandasse o processo, né? Então, é um machismo estruturado, né? Então, assim, por que elas não podem comandar? Por quê? Ela está pagando do mesmo jeito, né? Então, uns exemplos disso. Então, isso é para dar um recorte nesse sentido, em que as dificuldades existem, né? E enquanto educadores, né, eu achei um jeito de tentar ajudar. Não é uma forma modesta, sim, né? Mas acho que quando vai se juntando forças, né, a gente vai percebendo que é possível colaborar, e como diz a doutora Gunther, né, não deixemos esperar mais, né, as nossas habilidades, especialmente as nossas mulheres brasileiras, né, jovens, mulheres adultas, inclusive, que tem esse perfil, né? Então, o perfil da vida que é preciso ser atendido com respeito e consideração. Wanderley, é muito interessante. Você me fez pensar, inclusive, que eu sou de uma área onde a maior parte das profissionais são mulheres, né? Nas farmacêuticas são quase 70% da população de farmacêuticos inscritos, e eu só tive chefe mulher até hoje, eu nunca tive um chefe do sexo masculino, né? Falando de chefia direto, adoro, não tem problema nenhum, mas você falou alguma coisa que me tocou muito, que é a ideia de esconder um talento, né, de submergir esse talento para uma aceitação, para uma conformação social. Então, essa é uma questão que a gente precisa refletir de forma muito forte, porque a gente está perdendo todo esse talento e toda essa inovação que viria com essas mulheres, por causa, né, de toda a toxicidade, de toda a rejeição que a mulher pode receber se ela oferecer, se ela se destacar. Essa é uma coisa que não devia existir numa sociedade moderna em pleno século XXI. Inclusive, a gente, né, em todo esse nosso esforço de fazer novos construtos dessa masculinidade, é justamente para combater, né, todo esse resgate dessa masculinidade tóxica. Então, eu fico muito grato em ouvi-lo na noite de hoje. Para continuar esse ciclo, esse debate, eu queria convidar o Fábio, né, a Ângela, quando o apresentou, falou do ateliê dele, né, feito sem pressa, né, isso ficou... E aí uma pergunta que eu queria fazer para ele, como que essa filosofia de fazer sem pressa, né, ela se relaciona com o modo competitivo, com o modo que o homem tem de atuar, né, e de existir no mundo, sobretudo. Como é que você pensa essa relação? Bom, quanto tempo eu tenho? Você tem um pouquinho de tempo, mas a gente 5 minutos. está adorando ouvi-los. Porque, assim, não acho assim, né? Eu percebo que a gente fala muito de mulher. É importante falar no nosso cenário desse tema, né? Porque a gente tem uma pandemia aí, as mulheres estão sendo assassinadas, enfim, a nossa relação é muito importante. Mas eu acho que eu tivesse que dar um curso para um colega, para um homem, como você tratar bem uma mulher, é um curso de 5 minutos. Respeito, igualdade de oportunidade. Ponto, acabou. Respeito é a palavra. O que acontece é que nós, homens, não nos respeitamos como nós nos deveríamos respeitar. Então, a gente não sabe nem como se respeitar, como que a gente vai respeitar o outro, que tem uma outra visão do mundo, como é que a gente vai respeitar a mulher. E aí, nesse cenário, entra a resposta que eu vou tentar, sim, chegar nesse lugar, né? Ir devagar, fazer sem pressa, muitas vezes, dentro desse contexto competitivo, é um desrespeito com o próprio ser, com o próprio homem, né? Porque ele precisa competir muitas vezes. A sociedade coloca ele, força para ele competir, né? Ser ajudante é demérito dentro dessa nossa sociedade competitiva, né? Quando você pega, por exemplo, um jogo de basquete, nem sempre aquele que faz a cesta é o mais observado, né? Tem até uma contagem de quem passa o ponto. Mas dentro de um cenário de trabalho, de competitivo, se você é um ajudante, você é menos, né? Se você tem uma profissão, né,
que é uma profissão que está muito ligada à questão da contemplatividade. As artes, nós sabemos, né? Quem é artista, eu sou artista, eu sei como é isso, né? Você é menos. Então, esse contexto da masculinidade, dentro dessa filosofia de não ser tão competitivo, né? E ter uma competitividade saudável, se é possível isso, né? E viver uma vida, digamos assim, fazendo o que se gosta de fazer, porque eu quero até provocar aqui, quando a gente conversa com as pessoas ao nosso redor, se a gente fizer uma pergunta, você faz exatamente aquilo que você gostaria de fazer? A sua profissão reflete aquilo que está dentro de você? Ou você está correndo atrás do vento, fazendo uma profissão que não te faz bem, né, para você ter status, para você ter um outro lugar? E assim, aí a gente poderia ramificar, porque a desigualdade de oportunidade no nosso país é tão gigante que para cada tipo de experiência de vida de cada homem existe uma reflexão possível. Então, como que essa questão da masculinidade, né, bate de encontro com essa questão de mais devagar? Primeiro, se respeitar. Né? E assim, você tá falando, a gente está conversando aqui comigo, que sou ligado no 220. Não é uma coisa assim simples. Né? É uma busca constante. É a busca para olhar para um lugar e falar assim, eu não vou ser menos homem, eu não vou ser menos importante se eu fizer primeiro aquilo que eu gosto. E dentro daquele tempo que eu considero que é um tempo que é saudável para a minha vida. E aí, eu falei lá no início, aquela questão do exercício da musculatura, também precisamos exercitar essa musculatura. Porque vai ter alguém do seu lado que vai ter uma vida diferente. Né? É importante, na questão do respeito, conversar com pares que são parecidos, com pessoas que estão no mesmo lugar. Né? Então, eu preciso conversar com os artistas que trabalham comigo no meu universo para a gente falar sobre as nossas fragilidades. E não falar só das coisas que a gente considera, por exemplo, frágil, mas às vezes as decisões que nós tomamos que são equivocadas. E que dentro desse cenário, por exemplo, da masculinidade, a gente não pode falar para o amigo que a gente fez uma coisa errada. Que a gente comprou algo que a gente não devia comprar. Comprei e gastei mais. Não posso falar isso para ele. Então, assim, dentro do universo onde a gente se respeita, né, eu posso conversar e falar assim, eu comprei um negócio lá na internet que não era legal e gastei mais do que eu precisava gastar. É muito raro, essa é uma pergunta. Quando é que a gente faz isso? Né? Quando é que a gente conta na nossa roda de amigos, cara, comprei um carro e vou assumir uma prestação que está acima daquilo que eu posso pagar. A gente vai dar, o homem, na nossa convivência, vai dar o jeito, vai trabalhar 20 horas, vai suprimir outras coisas, mas vai pagar aquele boleto. Quando que dentro de uma vida que seja muito mais contemplativa e menos competitiva, você vai devolver o carro, pode ter alguém que fala para você que devolve o carro. Né? Esses sites de compra que a gente tem aí, tipo Mercado Livre, tem uma cláusula, pode devolver em 30 dias. Devolve. Comprei, e aí, depois do clique, né, vem aquela coisa, puxa, não tinha comprado aquilo. Aí, se você pode conversar sobre essa fragilidade com um amigo e dividir, e essa pessoa está atenta, ele pode falar, devolve. É difícil, né? Mas devolve, vai lá e devolve. Se tem que estar escutando a gente agora aqui, online, comprou algo que não tem que comprar e acha que gastou demais, devolve. E aí, como é que você fala isso para a sociedade? Como é que você fala para o teu amigo? Pô, cara, devolvi uma ferramenta, no meu caso, né, que eu comprei no impulso. É difícil você ouvir uma devolutiva de falar assim, pois é, cara, mês que vem você compra, você organiza. Não, o cara vai falar assim, trabalha mais, cara, vai lá, vai dar, entendeu? E aí você se enrola, trabalha mais do que precisa, aí se desgasta, e aí, para fechar minha fala e não falar muito, e aí você se desrespeita. Você passa a entrar no desrespeito consigo mesmo. E aí, imediatamente, como é que você vai respeitar o outro? Então, esse ponto está muito ligado ao respeito que a gente tem por a gente mesmo. Né? E aí é uma discussão maior do que poder usar colorido, do que poder usar saia, que eu adoro, uso saia há um bom tempo. Essa discussão é em outro lugar. Outro lugar é entre nós, homens, né? Que estamos no chão de fábrica ali, com a mão suja de graxa. Ali. Podemos falar sobre essas fragilidades e se respeitar. Então, quando a gente desacelera e faz o que a gente gosta, a gente começa a se respeitar. E aí você fala, não, eu não vou trabalhar hoje. Se eu sou artesão, posso. Não, hoje não. Hoje eu vou cuidar do jardim. Né? Eu vou cuidar do meu jardim, vou cuidar da minha planta. Aí, se eu respeito esse meu tempo, fica muito mais fácil eu respeitar o outro que está do meu lado, ou a outra pessoa. Ou olhar para uma mulher e falar, pô, igualdade de oportunidades. Né? Eu vou respeitar porque eu me respeito. Então, eu acho que essa questão do desaceleramento, né, tem muito a ver com respeito. E aí, para fechar, quando a gente se respeita, a gente consegue respeitar
o nosso semelhante, a pessoa que está do nosso lado, enfim. E aí a gente ficaria conversando horas e horas sobre isso, porque é um tema muito importante. Então, respeito é a palavra para mim, nessa questão aí. Sem dúvida, concordo totalmente com você. E essa questão é muito interessante, principalmente você está falando de que, inclusive, esse círculo de confiança entre os homens, para que se tenha abertura de se compartilhar essas questões pessoais mais íntimas, e estar ali de forma pessoal e não representando a masculinidade naquela conversa, né, que você falou que é fundamental o respeito. Né, eu concordo plenamente e acho que, conforme o Adriano colocou lá no chat, né, uma grande possibilidade de resposta, né, à questão de quem educa o homem, né, está justamente nessa atenção da educação em todas as etapas, em todos os atores, em todos os protagonistas durante esse período, né? Seria uma forma da gente fazer esse enfrentamento. Eu vou até pegar essa ideia, né, de que os homens têm que aprender a se respeitar e vou conversar um pouquinho com o Daniel, né, nesse momento, porque eu queria falar um pouquinho da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Porque, de novo, a gente volta a falar de respeito, né, nesse sentido. A gente sabe que culturalmente e socialmente o cuidado à saúde, né, ainda é compreendido ainda como uma dimensão do feminino, né? É sempre, né, e ele acaba priorizando e também acaba vendo diferentes vulnerabilidades que são expressas em vários segmentos sociais, principalmente nos processos de saúde. Então, né, se a gente olhar nesse aspecto, principalmente para o olhar para o cuidado e para o autocuidado, né, como você vê, né, que a gente poderia atuar de uma forma mais efetiva, justamente para transformar essa realidade e desenvolver o respeito nessa situação de saúde? Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Eu vou tentar, né, trazer alguns elementos, mas dialogando com a fala dos colegas que foram muito boas, assim. Acho que um dos grandes problemas é a gente tentar achar a raiz, assim, dessas questões. E aí eu converso muito com meu irmão, ele, né, é estudioso, é um físico, né, mas ele estudou Gilbert Durand, né, que vai falar das estruturas, né, do imaginário, né, estruturas antropológicas do imaginário. E aí vai falar dos símbolos sociais, né? E aí, na nossa sociedade, a gente tem um conjunto de símbolos onde o homem, né, é o invencível, né? É o conquistador, é aquele que essa sociedade, né? A gente vence os outros grupos a partir da guerra, né? Da violência, né? Da opressão. Então, o homem como esse herói, mas não o herói, né, digamos assim, que salva, mas o herói, né, que oprime, né, o mais fraco, aquele que é diferente, né? Então todas as diferenças, elas são exterminadas, né, nesse conquistador, né? Então, e esse homem imbatível, né, que tem que ter essa cara de imbatível, isso impacta no nosso símbolo, né, do que é saúde também. E aí, tentando dialogar essa questão do símbolo, quem é que educa, né, nossos filhos, né? Em casa, a gente passa muita coisa, né? O pai, a mãe, né? A gente está educando, mas tudo que a criança, né, está exposta, né, está passando símbolos para ela. Da televisão, das cores, das imagens, das músicas que escuta, da postura das pessoas, das estruturas. Então, assim, né, por mais que a gente se esforce, né, dentro de casa, ele volta, né, ou ele recebe impulsos simbólicos, não verbais, inclusive, de tudo que é lugar. Então, muitas vezes, um gesto que a gente faz, né, de abraçar, por exemplo, seu filho, de beijar, de rir, de falar que você não está bem também, de compartilhar, sair dessa postura do imbatível, né? Isso às vezes ensina muito mais, né? Porque quebra alguns padrões simbólicos. E isso para o homem, na saúde do homem, é impactante. Os homens não vão aos serviços de saúde, né? Por quê? Admitir que está doente é uma fragilidade. Ele vai contra tudo aquilo que a sociedade espera dele, né? Um homem pedir um atestado médico, né,
para ir a um serviço de saúde, né, ir num serviço de saúde, pedir um atestado médico, levar isso no emprego, né, simbolicamente, né, é uma fragilidade. Ele pode ser visto como alguém que não pode, né, que pode não estar apto a assumir a função dele na sociedade de produtor e provisionador, né, de recursos. Então, como é que ele vai parar, né, a atividade profissional para cuidar de si? Imagina um homem dizer que ele vai levar a criança, né, o seu filho ou sua filha, no médico, na médica, e ele que vai levar, né? Imagina socialmente que a primeira pergunta vai dizer, ué, ele não tem mãe não, essa criança? Como se a obrigação fosse de cuidar, fosse especificamente da mulher, né? Então, assim, pode ninguém falar isso, questionar isso para você. Pode ser o chefe, sua chefe, né? Ela não vai perguntar para você se você, né? Ó, eu preciso ir no médico, preciso fazer o exame. Isso pode nem partir do trabalho, né? Do lugar onde você está, essa opressão. Mas ela já é simbólica, ela já é social, né? Então, para o homem entrar nesse espaço de autocuidado é admitir para si mesmo que ele pode falhar, que ele precisa de cuidado também, que ele não é invencível. Então, assim, isso dificulta, né, todas essas relações, né? Isso tá, a saúde, ela está extremamente ligada nesse corpo simbólico, né? Então, enquanto a gente não for entender que esses símbolos que a gente se baseia, isso tem lá atrás, né? A gente saiu da sociedade onde tinham, né, a grande mãe, né, o coletivo, né, as estruturas, né, onde você, né, o coletivo, as tribos, digamos assim, onde todo mundo está cuidando de todo mundo, né, para uma de guerra, de conquista. Aquele que tem a maior força, ele oprime o outro, ele, né, rouba a comida dos outros, ele rouba a terra, ele adquire escravos, né? Ele rouba as mulheres são estupradas, né? Então, assim, essa é a base, a nossa raiz social, né? Da onde vem. Então, a gente tem que reconstruir esses símbolos para permitir uma nova masculinidade, né? Então, assim, enquanto o homem não se despir, né, dentro de si, dessa posição simbólica que é imposto, ele não vai conseguir se abrir para o seu próprio cuidado e permitir ser cuidado também, né? Então, para um homem, por exemplo, conseguir relaxar, né, e estar não, eu preciso de ajuda, eu preciso um ombro amigo, eu preciso ir para um psicólogo, eu preciso, né, cuidar de tal coisa, né? Então, tudo isso é saúde, né? E aí, como o Fábio até falou, né, de estar aberto num círculo de amigos, você dizer que você está, né, precisando de ajuda é uma dificuldade imensa, né? E esse círculo de amigos normalmente é tóxico também. Para eles, acolher uma outra pessoa, né, é difícil, né? Você abraçar um amigo, né? Abraçar realmente, né? Dar uma tapinha nas costas, né? Aí, meu amigão, né? Não, isso não é abraçar, você é abraçar, né? Você dá carinho para um outro homem. Olha o tabu, você falar que você pode fazer um carinho no seu amigo. Já vão dizer o quê? Ó, boiola, né? Então, de uma forma bem, bem pejorativa, né? É isso. Né? Então, assim, não, a gente precisa, né, do toque, a gente precisa de carinho, a gente precisa de amor, a gente precisa, né, de um ombro amigo, né, a gente precisa, né, isso, né, para a saúde do homem é impactante, né? Então, assim, quando você vê uma política que a saúde do homem se resume, né, a fazer a avaliação do câncer de próstata, por exemplo, né, basicamente se resume a isso, e você vê propaganda do governo dizer assim, lave o pingolim, né, e faça o exame aos 40 anos, isso não é saúde do homem, né, isso é também, mas né, tem muito mais coisa, né, então, eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas trazendo algumas coisas aqui para esse nosso debate.
Não, a gente adorou você dizer claramente que é apenas um pequeno recorte da necessidade que a gente tem nesse momento. E toda essa questão e toda essa dificuldade de admitir as vulnerabilidades e as fraquezas é justamente a possibilidade de um novo caminho interpretativo para todas essas questões e vivências simbólicas. Eu fiquei pensando na questão de acolher um outro homem, né? Inclusive ter abertura para desenvolver uma afetividade necessária à relação, né? Isso só pode acontecer com uma transformação dessa questão simbólica. Inclusive, aproveitando a ideia de possibilidades dessas transformações simbólicas, eu queria até continuar a nossa conversa com o Bernardo, e vou até citar um autor, que é o Bicton, e ele diz o seguinte, que as técnicas expressivas, elas favorecem bastante a constelação desse dinamismo matriarcal na análise, enquanto a elaboração racional, ela favorece um pouco mais esse dinamismo patriarcal, né, em detrimento da vivência básica matriarcal. Nesse sentido, como que você vê, né, que as práticas criativas, expressivas, a própria cartografia do masculino pode operar, pode contribuir para essa transformação? O trabalho arte-terapêutico, né, com homens, é muito interessante quando ele se dá em grupo, ele é um espaço de promoção desse encontro, né, e um pouco disso tudo que está sendo trazido aqui hoje, discutido, ponderado, aparece, né, e aparece de uma forma muito gentil, muito generosa, um espaço em que existe uma possibilidade de acolhimento para essas questões, né? Então, a própria dimensão desse espaço terapêutico, né? Talvez aí como um cene mesmo de maternagem para essas questões, né? Permite esse diálogo, permite essa conversa, permite esse aprendizado, né? Então, questões do autocuidado, questões relacionadas à agressividade, questões relacionadas ao próprio machismo, ao papel do gênero na sociedade, né? Questões infinitas, né? E múltiplas vão surgindo. E esse fazer criativo, ele vai criando esse espaço para esse diálogo também, ao mesmo tempo, sofrer a influência, né, desse fazer e influenciar também, inspirar outras percepções para essas mesmas questões e diálogos. Então, ocorre um processo de transformação enquanto se faz, né? E o cartografar, né, essa ideia de cartografar a alma, na verdade, ela continua, né? Ela vai para o resto da vida, mas talvez seja um espaço de uma oportunidade que acredito que muitas das vezes não tem ao longo da vida, de poder se expressar, de poder se emocionar, de poder registrar, de poder se surpreender, de poder descobrir coisas que estavam escondidas, né? De ressignificar velhos desejos, de descobrir novos desejos, de retomar desejos antigos. Então, tudo isso o fazer arte terapêutico proporciona. E a linguagem dos materiais, ela tem um papel muito significativo, né, e muito expressivo também nesse encontro, trazendo, por exemplo, se a gente pensar no bordado, né, no lidar com a linha e com a agulha, que tradicionalmente é considerada uma prática feminina e muitas das vezes alvo de preconceito entre os homens, ou mesmo que não seja alvo de preconceito, eu digo por mim mesmo, eu fui experimentar o bordado tem mais ou menos um ano e meio, é uma prática que chegou há pouco tempo para mim, e ela dialoga muito com esse lugar que o Fábio também estava falando, do desacelerar, né? Você pegar a agulha, você colocar a linha, aí a linha foge, aí você vai espetar o pano, aí o pano amassa, aí você desamassa o pano, aí a linha foge, aí você recoloca a linha sem querer, você espeta o dedo, e por aí vai. Tudo isso vai construindo um diálogo e vai evocando memórias, né? Então o grupo acaba muitas das vezes falando sobre ancestralidade, falando sobre herança, falando sobre papéis de mulheres e de homens ao longo da história da vida dessa família, e essas trocas elas são significativas e vão trocando experiências sobre exemplos, às vezes, diferentes de pai, de avô, né, de padrasto. Então, tudo isso é muito rico, né, é muito propício para esse momento de cuidado, né?
Eu fico pensando, primeiro nos nossos encontros, né? Estou vendo o Daniel também aí, né? No nosso encontro hoje, e fiquei saudoso, né? Inclusive, a gente tinha a promessa de se encontrar, nem que seja para conversar um pouco. Mas a gente está falando desse espaço que é construído, né? Da oportunidade que esse espaço tem na geração de modelos que, inclusive, vão sustentar a possibilidade de transitar de uma masculinidade mais fechada, mais endurecida, para algo que tem mais maleabilidade, que cria mais oportunidade para a construção do novo, e, inclusive, mais adequado ao nosso tempo, né? O quanto que isso é importante. E a questão do bordado, não vou comentar, não, porque aquele encontro foi bastante cabuloso. Só para dizer o mínimo, mas que foi muito interessante, bastante desafiador, e eu pretendo retornar, sim, à questão. Por enquanto ela está ali adormecida, estou com medo das agulhas e das linhas, mas vamos enfrentar, sim. Eu acho que a gente discutiu bastante, né? Ou pelo menos a gente colocou as questões principais. Eu acho que esse é um tema que demora muito, né, para se esgotar. A gente tem muito para conversar e muito para aprender, né, a respeito dos pontos de vista e das possibilidades dessa transformação também. Então, a gente só começou, né, ultimamente, a colocar essas questões para a sociedade, para os grupos, e para uma questão de proximidade maior, para que a gente possa também, principalmente nós, meninos, se aventurar e se abrir a essa possibilidade também de mudança. O Celso, ele trouxe uma questão, generosamente, né? Ele disse que os arteterapeutas homens presentes, né, são mais ou menos um quarto. Celso, não são, não, são, se tanto, um décimo, com muita generosidade, né? Essa é uma questão complicada, sim, mesmo aqui. Então, assim, essa é uma questão, né, com a qual nós nos debatemos. Os arteterapeutas de gênero masculino são minoria. Isso também traduz uma questão, né, da nossa cultura, de um país de dinamismo patriarcal, porque como assim homens, né, vão ficar fazendo arte em horários, né, de manhã, de tarde, de noite, ou no sábado? É inusual, né? A primeira roda que nós fizemos, os fiandeiros, nós convidamos homens que não eram arteterapeutas, né? Os arteterapeutas eram Daniel e Bernardo, porque nem tinha arteterapeutas suficientes para se mostrarem como fiandeiros, né? Que eram os homens que bordavam, que faziam tricô, enfim. Então, eu acho que a gente tem muitas questões, né, para conversar ainda, mas a gente sempre tem uma questão cronológica aqui dos nossos horários, né, do tempo de Cronos. E aí, assim, eu queria lembrar que a gente tem maneiras gentis, delicadas, né, de trazer essa vivência de transformação. Acho que o Bernardo, com o trabalho dele de cartografias do masculino, né, que é o grupo arteterapêutico para homens, abriu essa trilha. Eu, há muitos anos, venho vendo arteterapeutas tentando, sem conseguir. O primeiro que eu realmente vi conseguir implantar um grupo de arteterapia para homens e funcionar, né, ter público, na minha vivência, foi o Bernardo. Então, eu penso que os tempos realmente estão mudando. E acompanhei uma experiência na clínica que eu trabalho, que foi assim bem curiosa, que um estagiário nosso foi abordado na rua para fazer um grupo de homens, e esses homens eram refugiados. E o estagiário, Fábio, você bem conhece, que é o Ralph, né? E aí, assim, ele foi abordado porque nós tínhamos o grupo para as mulheres, e aí chegaram os homens que eram haitianos, angoleses e congoleses, seguraram no braço dele e falaram assim: também queremos. Sim, mas não eram brasileiros,
né? Não eram brasileiros. E realmente se formou o grupo para esses homens e aconteceu o trabalho. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, essas questões. E, para fechar a minha consideração final, eu queria lembrar de uma história que os arteterapeutas gostam muito de usar, né, que é a princesa que era alta demais, que fala de um príncipezinho muito baixinho, que ele só se sentia confortável conversando quando a princesa se sentava ou quando eles caminhavam a cavalo, que a diferença da altura não fazia muita, né? Não chamava muita atenção. E, bem recentemente, eu li uma questão de um leilão de roupas da princesa Diana, lá da Inglaterra, e aí o jornalista falava que ela não podia usar sapato alto, ela tinha que usar sempre sapatos sem salto, porque aquele senhor, que era lá o parceiro dela, se ela colocasse sapato alto, ela ficava mais alta do que ele. E aí não podia. Então, não é só uma história adaptada, né, um conto austríaco, que está lá no livro, mas as princesas altas demais, elas ainda assustam. Agora, eu vou falar uma coisa com vocês. Um príncipezinho baixinho pode ser tão interessante, né? Tão sedutor. Por que não? Por que não um príncipezinho baixinho? Acreditem, pode dar muito certo. Jefferson, vamos seguir para a gente poder fechar a nossa roda, né? Olha, eu fiquei muito feliz nesse encontro de hoje, tem várias questões que eu começo a pensar. Eu queria contar que no meu atendimento na universidade, num trabalho de extensão, né, trabalhando com cartografia universitária, propriamente falando dessa vida universitária e de todos os aspectos que envolve, a maior parte dos grupos que eu trabalho tem meninos. No meu atendimento também, a população carcerária, né, população de cidadãos privados de liberdade, eu trabalho também só com homens com arte-terapia dentro do presídio. E que são experiências diferentes, realmente, né? Inclusive, eu acho que o meu trabalho e a experiência, apesar de eu lembrar aí da ovelhinha do La Fontaine, que nasceu ontem, né? Tem sido majoritariamente sendo desenvolvido com meninos, né? Então, talvez eu seja uma dessas espécies raras da arte-terapia também. Né? Ou extinção, que é uma outra ideia também. Isso torna a coisa muito arriscada. Mas um prazer muito, além, né, o estranhamento é muito bem-vindo, não me importa, eu acho que é importante se estranhar para a questão se fixar um pouco mais, porque ela passa a exigir de nós uma outra postura, né, tanto pensando aí no que vai reverberar para a vida pessoal e para a vida profissional também. Né? Então, pode me chamar de novo, adorei, né? Gostei muito. Quero agradecer a convite, a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, que vão assistir depois. É um tema que eu quero aprender bastante, né? Me interessa, tem mais perguntas do que respostas. E já me despedindo e agradecendo, respondendo junto aqui a questão da Mônica, que eu achei super importante, vou contar uma história para me despedir. Eu sou o artista e sempre fui o cara que, quando meu pai me perguntava, tá tudo bem? Eu falava assim, tá tudo verde. Como é que você está sentindo? Não sei. E isso para o meu pai era sinal de fragilidade, era sinal de, né? Até quando eu virei adulto, um dia eu falei assim, eu vou fazer uma comunicação com meu pai na linguagem dele. Meu pai é um homem da família tradicional, que conserva todas aquelas questões. E um dia minha mãe não estava em casa à noite, eu bati o pé na porta, dei uma batida na mesa e falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo horrível, né? Tá tudo... E aí, qual é? Não sei o que. Fui assim, mais para frente e mais monocromático, né? Aí ele falou assim, meu filho, se é dinheiro, senta que eu tenho. Se eu tomar uma cerveja, que tá tudo bem. Consegui estabelecer uma comunicação com ele na linguagem dele. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que existe um espaço para masculinidade diversa, colorida, mas a gente precisa ter também essa conversa com as palavras mais simples, o chão de fábrica, a conversa da maneira como aquela pessoa que está ali vendendo a fruta na feira fala com a gente. Essa masculinidade, digamos, mais bruta, pode ser saudável, se ela tiver uma pergunta, uma questão, o respeito. Né? E aí eu vejo que tem muitas pessoas ao meu entorno que precisam desse lugar, precisam saber que eu sou um artista e que meto a mão na massa e que estou lá pegando a madeira e tenho respeito pelas pessoas e por mim em primeiro lugar. E aí, respondendo a Mônica, o que acontece? Eu fui desrespeitado, nós homens somos desrespeitados
quando aquele masculino que nos educa funciona assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É quando o masculino fala assim, você não vai olhar esse site aí que tem essas coisas de pornografia, mas aí o adolescente olha e pergunta, meu pai vê, meu pai assiste. Então, assim, essa questão leva para uma reflexão que eu deixo aqui. A palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então, quando você tem um masculino que dialoga, que admite as suas fraquezas, que diz assim, cara, não vem isso aí não, mas aí ele mostra que também ele está num outro lugar de se respeitar a si mesmo, a gente se contamina menos com esses vícios, né? E aí a gente tem que resolver menos coisa lá no futuro, quando a gente já está adulto, né? Então, eu acho que qualquer vício é um problema. O vício na pornografia está potencializado por conta do acesso à internet, né? Hoje, qualquer pessoa com um celular vai ter acessos diversos. Mas deixa uma reflexão, né? Quando a gente tem um masculino presente, que tem um exemplo como forma de educar mais do que as palavras, essas questões podem ser melhor equilibradas. Então, não sei se eu consegui responder o que a Mônica perguntou, mas também não vou me alongar mais. O que eu desejo é que a gente se aprofunde cada vez mais, tenha mais perguntas, me convide mais vezes, porque eu acho que dariam outras coisas, né? E fica a provocação, para que a gente possa ter uma vida mais suave, mais contemplativa, e saber colocar a pressa no lugar certo, né? Porque viver sem pressa não é viver assim, sem pressa para sempre, mas é escolher aonde colocar a pressa. Tem coisas que são urgentes. Tomar um café, bater um papo, fazer uma comida, curtir o jardim, pode ser suave. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa conversa para todo mundo aí. Obrigado. Primeiramente, eu queria fazer um destaque, né? A imagem que me vem aqui dessa discussão, né, de novas masculinidades, é o yin e yang oriental, né? É o equilíbrio, né? Essa desconstrução, na verdade, é construir um equilíbrio que está faltando nesse sentido, equilibrar esse masculino e o feminino, né? Dentro de nós, né? Então, a imagem do yin e yang é forte. E aqui, na minha visualidade desse debate, né? E aí eu quero fazer um destaque, porque eu li uma dissertação da Amanda Araújo, da Universidade Federal do Ceará, Instituto de Psicologia, em que ela ela faz uma discussão sobre a questão do feminino, né, e essa nova masculinidade, e ela começa um capítulo lá muito bacana, começa com o Pepeu Gomes, né, olha lá, que ser homem, um homem feminino, não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. Né? Achei muito bacana, ela começa a discutir isso aí. Então, não é porque eu sou mais subjetivo, mais emocional, que eu deixo de ser homem, que colocou o colega, né? Então, assim, as fronteiras, né, que colocadas, então, essas lutas aí são necessárias realmente para que a gente possa se colocar com essa nova abordagem, desse novo trato na família das pessoas, da convivência, né, mais harmoniosa, né? Então, seriam as minhas considerações finais, estou à disposição, fiquei muito feliz com esse debate, né? No início fiquei assim, como que coisa, que tema interessante, né? Não estava muito fora do meu eixo de mas depois falei, não, está dentro mesmo, né? Na verdade, estamos na mesma atividade, dentro da reflexão, da atuação político-social e educativa, né? Então, fiquei muito feliz de descobrir que tem uma teoria por trás do que nós estamos fazendo também. É isso, muito bacana. Eu fico grato pelo convite e me coloco à disposição de vocês. Eu não poderia, né, encerrar um ciclo de conversa sem falar das práticas integrativas, né? Então, a gente fez questão, né, existe uma política pública, né, que vai trazer outras formas de cuidar. Se a gente for pensar, essas práticas estão resgatando saberes antigos, fundamentais, que vão falar do cuidado, né? E o cuidado está extremamente ligado, né, ao feminino, né? E a gente pode até, né, resgatar que as mulheres foram queimadas na fogueira, né, por saber, né, por ter conhecimento, né, das práticas de cura, né? E na mesma Idade Média, no mesmo período, é onde nascem as universidades com os primeiros cursos, entre eles o curso de medicina. Então, as mulheres estavam sendo queimadas na fogueira por conhecer as plantas medicinais, né, por saber como cuidar, diversas técnicas, o uso das águas, né, eram chamadas de bruxas, né, e estavam se criando as universidades para os médicos, homens, né, poderem, né, cuidar, né. E aí, para as mulheres, né, poder utilizar as plantas para cozinhar, né, dominar os condimentos, tudo bem, né, mas para cuidar e curar, não, né. O Estado, né, a sociedade, naquele momento, a partir da força da estrutura do Estado, né,
fez um rompimento disso. Então, as práticas integrativas vêm resgatar esse conhecimento, essa sensibilidade, sair da lógica da intervenção, do cuidado imediatista, né, do medicamento, para esse cuidado prolongado. E por isso que a arte-terapia é uma das práticas que está na PNPIC, né? Então, a musicoterapia, né, as técnicas de massagem, a terapia comunitária. Então, um conjunto de práticas que vão, a biodança, né? Práticas coletivas e práticas individuais, práticas de autocuidado, né? Então, yoga, meditação, tai chi chuan, né? Para a gente sair dessa lógica da intervenção, de alguém fora ter o poder de te curar, né? E trazer nessa lógica para a comunidade cuida, né? O grupo cuida, eu cuido de mim também, né? Então, isso é um aspecto fundamental, né, das práticas integrativas. E só fazendo um diálogo com a questão da Mônica também, é que essa questão de, né, o Fábio até falou, todo vício, né, ele é um problema, né, ele né, se eu como demais, né, é um problema, se eu, né, até faço exercício demais, o esporte demais, isso vai me trazer prejuízo, vai me trazer lesões também. Então, todo vício, ele é um problema, né? No caso da pornografia, ele tem alguns agravantes, né? Que é que símbolos estão sendo passados ali, né? Então, é cobrado do homem, muitas vezes, e da mulher também, né? Uma performance sexual que não tem nada a ver com o dia a dia, né? Então, das pessoas, né? Não tem a ver com carinho, não tem a ver com a troca, com respeito, não tem a ver, né, com essa ligação, né, entre as pessoas, né? Então, isso é passado, né, simbolicamente o tempo todo. Então, você passa a se cobrar, né, inclusive de ter uma estética, né, específica. O Brasil é o país que faz mais cirurgia estética feminina, por exemplo, né, da sua vagina, da sua vulva, né? Então, e os homens, né, com um drama do tamanho do pinto, né? Então, assim, como se isso dissesse da sua performance, da sua masculinidade, da sua posição social, e isso está sendo passado dentro de uma estrutura de pornografia, né? Além da falta de autoconhecimento, né? Então, você descobrir a sua sexualidade, seu prazer é uma coisa, né? Mas você se desconectar de si mesmo e se desconectar do outro na relação, né, é outra coisa, né? Então, o sexo não é só eu, né, ter prazer, é eu ter uma relação, né? Então, me conectar, né? E a pornografia leva normalmente para outras questões, né? E uma exigência do outro, né? Que a mulher esteja sempre disponível ao homem, né? Porque eu tenho ali, né, o prazer disponível a todo momento, né? A partir da pornografia, por exemplo, né? Então, são vários símbolos. Eu até me estiquei demais, mas eu falo assim, né, também, ó, as práticas integrativas vão, né, trazer essa busca desse resgate do coletivo, né, o coletivo cuida, né, temos que conectar com nós mesmos, temos que nos conectar com os outros para a gente transformar essa sociedade. Então, me despeço, agradeço demais, né, o convite, né, a troca daqui, eu me alimento muito assim, né, dessa troca, né, dessa experiência, ouvir todos vocês foi muito bom. Eu quero agradecer essa oportunidade também de troca de experiência, de ampliação de olhares, né, sobre esse tema que é tão complexo e necessário, e agradecer também a Ângela, né, que sempre nos proporciona esse convite, né, os convites, esses espaços, para poder a gente ir avançando também e enxergando novas possibilidades, novos horizontes, né. Obrigado a todos. Jefferson, muito obrigada. Obrigada, Bernardo, Daniel, Fábio, Vanderlei. Rodas de conversa são atividades que poderíamos dizer, talvez, matriarcais, atividades femininas, por que não? Não sei se é puxar brasa para a sardinha da minoria aqui na roda no dia de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês e também os participantes, né, que permitiram que se formasse essa egrégora e a gente pudesse discutir essas coisas numa noite de quinta-feira. Uma boa noite a todos, muito obrigada.